lugar de Brasília que tem história nesses anos todos aqui da cidade é o CONIC e também o Teatro Dulcina de Moraes. A gente está aqui no CONIC agora. A gente está com o Josué, que tem história com Dulcina, tem história com o CONIC e tem uma história que ele vai contar que, gente, quando ele contou pra gente, eu não acreditei. Eu não sei se vocês vão acreditar também, mas, Josué, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, Rafael, beleza? Bom, eu sou ex-aluno aqui do Teatro Dulcina, me formei como professor e como ator. E aí, cara, num processo de você ir aperfeiçoando, ir trabalhando com teatro, com arte e cultura, você sempre volta para o local de origem, né? Então, eu fui convidado pela nova gestão da Fundação Brasileira de Teatro para tentar organizar algumas questões artísticas. Só que aí a gente foi descobrindo coisas que ninguém estava esperando, nos subsolos e porões deste prédio, cara. A organização foi bem maior do que você pensava. Muito maior, porque de repente a gente começou a ver que havia baús, havia caixas, havia vestidos centenários e uma espécie de acervo que nós sabíamos que já existia aqui em Brasília. Mas até a gente entender por que esse acervo está aqui no CONIC, demorou um pouquinho e precisou de muita investigação. A gente está falando aí, cara, de 80 anos do teatro brasileiro, que estão guardados no porão da Fundação Brasileira de Teatro no CONIC. Porque quando Dulcina veio do Rio de Janeiro para cá, ela trouxe tudo com ela. Ela veio para cá em 71, mas ela tinha acervos de 1920. Quando a gente foi abrindo os baús, vendo o que tinha dentro das caixas, como é que estava o guarda-roupa, que a gente chama carinhosamente de mausoléu, a gente se assustou e se deu conta de que tinha um tesouro realmente dentro do CONIC, e é um tesouro que fala da arte brasileira. Você falou para mim que vocês sabiam que existia isso aqui, mas vocês tinham ideia de tudo que tinha aqui? Não, o acesso sempre foi muito restrito. Justamente porque tinha algo de valioso, a gente sabia que existia algo valioso, mas nunca se deixou olhar. Então, de repente, a gente viu que tinha muita coisa com plástico bolha. O que, por exemplo? Um quadro do Dmitry Ismailovich, um artista russo que só tem um colecionador do Brasil com obras dele e o resto está lá na Ucrânia. A gente foi, de repente, vendo obras, sei lá, do Daniel Tischer, de 1890. Originais da Guerra de Canudos estão aqui no Dulcina. Aí a gente começou a pensar, por que isso está aqui? Até que nós fomos entendendo que Dulcina pertencia à elite carioca, à classe carioca artística. Então, toda essa coisa glamurosa do teatro do Rio de Janeiro veio junto com esses baús. Nós temos baús centenários, um salão só com quadros, sem contar nos figurinos. E aí a gente está falando de figurinos assinados por Dior, Dijon, Clodovil. Eu não estou falando de peças fabricadas nos anos 80 e anos 90, eu estou falando de coisas da década de 30, que não tem valor mensurável de mercado. Ou seja, o valor material existe em tudo que a gente encontrou, mas o imaterial, ele extrapola o que a gente pretendia encontrar aqui dentro do Teatro Dulcina. Você falou que é muita coisa. Vocês têm ideia de quanta coisa tem? O Teatro Dulcina hoje está sem luz, a gente tem que começar por aí. Esse gerenciamento de crise é um trabalho que tem 9 meses. Quando a gente lida com documentos históricos, que foi a primeira parte de análise, eu tenho cartas, diários, fotografias, ofícios e memorandos que me ajudam a contar como Dulcina se articulou com os ditadores do Brasil para, dentro de um cenário que não apoiava a cultura, ela conseguir minimamente seguir o seu trabalho de teatro em Brasília. Encontramos carta de Monteiro Lobato, original a Nanquim, de 1925, que vale lembrar que essas fotos, que são de 1920 até 1992, elas estavam embaralhadas como se fosse um programa de auditório de criança. A gente teve que colocar tudo em ordem. Então é um trabalho que envolve museologia, envolve pesquisa teatral e envolve, sobretudo, uma brincadeira de Indiana Jones dentro da capital, sabe? Pessoalmente, o que é que isso representa para ti? Não só por ser ator, mas por ter se formado aqui, por morar em Brasília. Porque você fala, eu que não sou do teatro, eu me emociono porque eu penso, por que a gente não está dando valor para algo tão incrível? Então eu queria que você falasse dessa tua experiência de descoberta, né? Porque você até conversou comigo antes e brincou, né? Que vocês pararam de dizer que estavam impressionados, porque tudo impressionava e vocês não iam acabar o trabalho nunca. Então assim, pessoalmente, essa história que você está me contando, essa tua história com Brasília, o que é que ela te causa, essa descoberta, e como que você está se sentindo agora que está nesse processo, essa dificuldade de fazer as pessoas entenderem o quão importante é isso? Olha, abrir as portas dos porões, ver o que tem dentro dos porões, ver que existem muitos baús e abrir esses baús, nada mais é do que dar claridade a algo que esteve no escuro e que literalmente resume o próprio Teatro Dulcina hoje sem luz. Tirar esse material tão riquíssimo desse lugar escuro e mostrar para o público que existem sim
o álbum da primeira apresentação do Alto da Compadecida no Rio de Janeiro, em 1957, com atores validados pelo Suassuna. Está aqui no CONIC. Temos aqui as melhores condecorações dadas pelos presidentes da República de ordem de mérito cultural. Está aqui no CONIC. Não tem como eu, como artista, não me emocionar. Então, esse envolvimento, ele é um envolvimento de glamour e de muito pesar, porque eu estou a menos de 10 quilômetros do centro irradiador da nação, que é o Congresso Nacional, é o poder de Brasília. E Brasília, pelo menos para nós, parece que não liga muito para tudo isso que a gente encontrou. Os artistas do Rio de Janeiro, que já estão muito idosos, Natália Timber, Fernanda Montenegro, Emiliano Queiroz, pessoas que conviveram com Dulcina, quando a gente fala sobre esse material, eles ficam loucos, eles ficam emocionadíssimos. E a impressão que a gente tem é que falar disso em Brasília ainda é pouco. E Brasília precisa ter a consciência de que nós estamos falando não da história do teatro brasiliense e não da história do teatro do Rio de Janeiro. É a história do teatro do Brasil que estava nesses calabouços. Então, a minha sensação como artista, ela não tem como ser diferente. É muita emoção. Quando a gente tem noção de que esse material riquíssimo está aqui, a vontade que dá é de que todo mundo veja, que todo mundo conheça. Eu brinco assim, obra de arte não foi feita para estar embrulhada em plástico bolha. Obra de arte foi feita para o público saber que ela existe. Quando uma fundação vem à falência, que é o caso do Dulcina, que por muitos anos as pessoas pensaram que estava falido e não está, ainda está vivo. Quando uma fundação fale, é uma outra fundação que pega todo esse material. E geralmente isso é guardado em bunkers alugados, isso é guardado em galpões. Se eu não tenho isso inventariado, digitalizado, catalogado, como eu vou querer que a próxima geração saiba quem foi Dulcina e o seu legado? Não tem como, a história se perde. E a gente está aqui lutando, sem luz, sem água, mas com um tesouro que toda vez que a gente abre, a gente se ilumina de conhecimento, é para que mais pessoas saibam, para que mais pessoas conheçam. Para a gente finalizar, eu queria te perguntar, você imaginaria que viveria uma história dessa em Brasília? Jamais. Nem como aluno, nem como ex-aluno, nem como artista. Porque uma coisa é você ter o conhecimento da sua área. Todos nós queremos ter conhecimento na nossa área de trabalho. E como a gente tem feito com todo mundo que está contando história pra gente, eu peço para você dar parabéns para Brasília. Por mais que a gente esteja aqui cobrando Brasília, mas também ela merece parabéns. Eu queria que você desse parabéns para ela. Claro, e merece mesmo. Parabéns, Brasília, porque nessas 6 décadas de vida, há muitas outras décadas de quem veio para cá contar outras histórias.